No vídeo de hoje eu vou mostrar para você, empresário e empresária, que se você está focado somente na parte de vendas, na parte estrutural, não está entendendo as finanças do seu negócio e está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, o seu tempo está custando dinheiro porque você não está vendo os principais indicadores que mandam no negócio. E eu vou trazer aqui este exemplo de uma empresa que estava com 12 mil negativo mensal, o empresário achava que estava ganhando dinheiro e depois da projeção ele foi para 47 mil e tem capacidade de geração de muito mais. Por quê? Ele começou a focar nos principais indicadores que modam um negócio, que organizam a empresa na parte estrutural e financeira. E é isso que nós vamos trazer aqui hoje para você entender de uma vez por todas como dominar as finanças do seu negócio de maneira simples e descomplicada. Opa, aqui é o Beto e a minha missão é trazer para vocês os números de forma clara e objetiva, para que você consiga aplicar no seu negócio e entender o que todas as grandes empresas fazem, cuidam dos números de maneira estratégica, um dos principais pilares do sucesso do negócio. Vendas é importante, todos os setores são importantes, mas a linguagem universal do mundo dos negócios é finanças. Mas a minha missão aqui neste canal, trazendo conteúdos de qualidade, é para que você entenda de uma vez por todas como funciona esta linguagem universal, que é dinheiro. Então vamos lá, vamos para cima e eu vou te mostrar a diferença desse exemplo de negócio que é real, mas que eu trago algumas premissas aqui para você entender como que funciona o jogo dos indicadores de maneira simples e direta. Vamos ao ponto. Então vamos lá para o exemplo que eu vou trazer aqui. Essa empresa que chegou para nós e o empresário estavam com a mesma dor que todos sofrem. E eu também sofri isso lá atrás, quando eu comecei em 2004. A gente trabalha, trabalha, trabalha o tempo todo e onde está o nosso dinheiro? Como eu consigo enxergar para que lado está indo a minha empresa? Então nós usamos de modo simples 3 ferramentas, que é o DFC, o DRE e o balanço patrimonial. Mas essa sopinha de letras, eu traduzi isso numa ferramenta aonde traz um espelhamento do DRE que em menos de 1 hora você consegue estruturar. E quando essa empresa aqui chegou para nós, o empresário, nas premissas, nos primeiros resultados que a gente trouxe no DRE, quando a gente abre o DRE gerencial, você tem ali o teu faturamento, né? Então, a base do DRE é faturamento, as deduções, os impostos, os fornecedores, né? Essa empresa que eu peguei, ela tem uma situação que ela trabalha com prestação de serviço e venda de peça, e venda de produtos, né? De peças, de materiais, de componentes, né? Então ela precisa, através do serviço dela, também vender o componente. E aqui também está um ponto que você precisa ter cuidado. Se você vende serviço e peça, e produto, ou seja lá o que for, que faz uma conexão junto com o teu trabalho, com o teu serviço, nós temos que cuidar quando fazer a precificação do negócio, né? Porque isto pode mudar totalmente a composição do teu resultado. Quando este empresário traz para nós, a gente faz o primeiro levantamento, né, parece que a empresa está show de bola, né, está gerando resultado, né? E só que ele reclama o seguinte, pô, eu estou fazendo a minha operação, não estou vendo a cor do dinheiro. Quando a gente vai fazer, e aqui aí entra a diferenciação, quando nós vamos fazer todo o levantamento do resultado, tinha vários custos invisíveis e aqui eu quero dar uma atenção sobre isso. As empresas perdem dinheiro, você perde tempo fazendo o teu negócio porque você está errando, inclusive no modelo de precificação, porque o espelhamento do DRE serve para nós precificarmos de forma correta. E nesse modelo e tantos outros que a gente pega, a empresa acaba, né, o empresário acaba não vendo aquelas despesas ocultas do negócio, aquelas despesas escondidas que você acaba não vendo. E aqui onde a gente fez a alimentação, onde tem essa cor diferente, o empresário não estava vendo ou não estava formatando
de forma correta a precificação, né? A alimentação ele estava deixando um monte de notinha, um monte de coisa que não estava gerando. A despesa administrativa do cartão que era usado para a empresa ele não estava lançando, né? E mesmo aqui, a gente já na primeira composição é uma empresa organizada, não significa que não seja uma empresa totalmente desorganizada, mas passava muitas coisas despercebidas, né? O seguro da estrutura do negócio, né? Inclusive para a precificação também a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem que fazer o desdobramento de todas as despesas, inclusive aquelas que pode acontecer, que é justamente nessa questão aqui dessa empresa, né? Então, ou seja, a parte de outras despesas financeiras, algumas outras pequenas despesas, né? Depois, 13º salário, né? Eu preciso fazer projeção, o que vai isso me custar, eu preciso trazer isso de média mensal, parte de férias, o prolabore dos sócios, né? Quanto que você pode retirar da tua empresa perante a operação, o modelo de negócio que você tem. Algumas empresas, alguns empresários acabam passando da régua a capacidade que a empresa tem de gerar resultado, mas tudo isso entra também na composição. A parte dos salários da operação, né? Então tinha a parte de rescisão, essa empresa em si, ela tinha um modelo de negócio que eu quero trazer aqui para vocês que é importante. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço onde ela tem contratos, às vezes, fechados e ela precisa alocar mais homens horas naquele projeto. Só que isso tem um tempo, um período onde esses homens horas vão ficar alocados e depois a empresa precisa fazer a rescisão. Quando esse modelo não está, né, quando esses números não estão encaixados na precificação ou na projeção do negócio, o que acontece? A longo prazo vai acontecer isso, você não vai ver a cor do dinheiro, porque você não está fazendo um modo certo de como organizar as finanças do seu negócio. E aconteceu nesse exemplo, acontece em vários exemplos que a gente pega aqui, né, da empresa não fazer a provisão daquele valor. E eu digo isso, né, também, não só pela experiência de consultoria, mas eu tive várias empresas. Hoje eu sou conselheiro de negócio. Aproveitando, esse canal ele serve para trazer a clareza para você. Então eu quero estruturando isso, estou trazendo algumas aulas aqui para cada vez a gente entendendo mais, né, sobre como você estruturar um modelo de negócio. Então, se você não acompanha, se inscreve, dá um like aí e vamos para frente, né? Porque o nosso modelo aqui é trazer a simplicidade no espelhamento. Esse modelo, nas premissas, nós trazemos a média dos últimos 12 meses, né? Ou dos últimos 3 meses. Então, o empresário mesmo, ele pode preencher a planilha, né? A gente tem na consultoria que a gente faz também, a gente faz o acompanhamento, depois faz o desdobramento e traz tudo. Mas aqui, ó, se a gente fechar o DRE com as premissas básicas, por isso que aqui é importante a gente parar um pouquinho e você entender. Por quê? Na primeira projeção que ele traz, os primeiros dados, parecia que a empresa realmente estava dando resultado. Mas quando a gente faz o desdobramento de todas as despesas, essa empresa estava no vermelho, R$ 12.000 por mês, tá ali, ó, R$ 12.000. Então, menos 4%. Por quê? Porque a gente buscou os custos ocultos do negócio. Todos esses custos ocultos aqui, ó, né, que não estava no radar do empresário ou passava despercebido. Acontece que isso aqui, quando você vai modelar a precificação ou tu vai fazer as premissas de precificação, você acaba errando o negócio, né? E errando feio. E é por isso que você trabalha 14, 16, 18 horas por dia e não vê a cor do dinheiro, né? E é justamente isso que você precisa entender, você precisa ter um olho cirúrgico nessa linguagem, que é a linguagem das finanças. E por que isso acontece? Quando a gente se torna empreendedor, empresário, e eu tive essa questão lá atrás, quando eu comecei meus negócios em 2004, a gente foca muito na parte técnica do negócio e não é que a gente não dá importância a isso, é que é como a gente se fugisse um pouco
dessa parte de finanças, porque como a gente não entende muito, o empresário não entende muito, então ele acaba deixando de lado, ou acaba não tendo um setor, né, que custa muito caro para a empresa, para que realmente faça esse desdobramento. Então ele faz um fluxo de caixa normativo, onde eu cuido de contas a pagar, contas a receber, eu lanço esses arquivos, né, esses documentos, só que esses documentos depois não servem para nada, então eu preciso transformar aqueles documentos, e aqui aí vai a dica, né, para vocês, né? No mês, lá no fluxo de caixa, onde eu tenho data, eu tenho descrição do produto. A minha letra é feia mesmo, tá? Eu sou mais da parte de exatas, então não se importe com isso. E o valor. A importância aqui é a gente trazer o resultado, né? Só que aqui, vejamos, eu preciso transformar esse histórico depois numa modelagem aonde eu tenha um plano de contas, um centro de custo, dependendo do modelo de negócio, isso é importante, a data inicial, a data de pagamento, enfim. Então eu tendo toda essa especificação, né, daí a descrição do que foi, o pagamento, né, o banco, ou seja, você já tem todas as ferramentas, tá? Porque você faz aquele lançamento normativo, eu só preciso transformar isso aqui numa base de dados para depois encaixar no DRE gerencial todas as premissas. Agora, quando a gente vai para a projeção direta, e aí aqui agora é justamente onde todo o processo da empresa muda. Quando eu venho aqui para a projeção, e aí quando a gente entra, a gente estruturou todas as premissas, ajustou a mão de obra, homem-hora dessa empresa, que estava totalmente errada, porque a gente viu lá na primeira projeção que a empresa estava apenas empatando e o empresário achou que estava ganhando dinheiro. Então eu fiz todo o ajuste e essa empresa começou a faturar mais, né? A gente conseguiu ajustar todas as despesas entre faturamento, os meus custos variáveis e as despesas, né? E aí essa empresa começou realmente a ter resultado. Começou a ter um lucro operacional antes dos investimentos de 18%, que é uma prestadora de serviço, então ela tem que trabalhar, depende do modelo de negócio, mas tem que trabalhar na casa ali dos 20%, 25%, partindo de 15%, né, como é uma prestadora de serviço. Então aqui ela começa a estar dentro do escopo. Aqui na projeção, na modelagem, nós já temos previsão de décimo, previsão de férias, nós já temos desdobramento de todas as despesas necessárias para que esse negócio realmente gere um resultado real. Se você está trabalhando, está colocando energia no seu negócio, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, eu sempre falo nos negócios que nós atendemos. Não há problema nenhum em você trabalhar um período a mais. A questão é, está gerando resultado para você? Você está tendo um resultado, um up de resultado a mais? Eu sei que eu estou trabalhando aquelas horas a mais, mas isso está trazendo resultado para a empresa. Está trazendo resultado para mim. Porque o que importa no final do dia é a última linha, é lucro real no seu negócio. E quando a gente faz essa projeção, né, e aqui vem daí para para você entender os principais indicadores que você precisa do seu negócio, que é a tua margem de contribuição, né? Ou seja, o espelhamento do DRE vai ver se aquele tempo que você está se dedicando ao negócio, ele está valendo a pena. E quando você faz o desdobramento, se esse valor é real, porque se o dinheiro não está sobrando na conta, a conta está errada, né? E aí você precisa entender, através do seu modelo de negócio, as suas finanças, a linguagem, que os números... E aí é o seguinte, não mate o mensageiro.
São dados, não é a tua opinião nem a minha. O que os dados estão falando? Qual é a história que os números estão contando? É isso que a gente faz e que nós temos que aprender a fazer. E esse é o nosso objetivo aqui. Começar a trazer essa clareza, uma ferramenta onde você alimenta, você não precisa num primeiro momento, você não precisa uma estrutura complicada, então você vai fazer os lançamentos, é uma projeção rápida, onde nós vamos trabalhar com o histórico dos 12 meses, dos últimos 3 meses, né? Então você vai lançando as despesas, a base já reconhece aquelas despesas que existem que você não está lançando, então isso é importante, porque aí eu vou dizer, pô, cadê esse valor aqui? Né? Ou a ferramenta mesma, ela é intuitiva, porque ela vai mostrando cada situação que você está deixando de lançar, tanto que é o seguinte, ó, acompanha aqui, me diga aqui você, quantos desses números aqui, quantas dessas despesas aqui do plano de contas você não está lançando? Né? Ou você está passando despercebido, ou não está lançando o valor certo. Então isso vai fazer toda a diferença. Quando eu lanço isso, eu tenho os principais indicadores do negócio. Os principais indicadores, margem de contribuição, está aqui. Essa empresa, então, depois que eu faço o meu faturamento, que eu pago meus custos variáveis, eu tenho 55% de margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? Ela vai ajudar a pagar minhas despesas operacionais e sobrar resultado. Daí eu tenho aqui, na parte gerencial, que o mercado chama de EBITDA, EBIT, mas enfim, nós não estamos aqui para sopinha de letras. O que você precisa entender? Esse lucro operacional antes dos investimentos, esse é o verdadeiro gerador de caixa do teu negócio. Se você sair dessa aula entendendo que você precisa buscar somente um dos indicadores, que é esse número aqui, ó, o lucro operacional antes dos investimentos, esse indicador é a capacidade que a tua empresa tem. É a capacidade que a tua empresa tem de pagar toda a operação dela. Então eu faturei, eu paguei meus custos variáveis, eu paguei minhas despesas fixas, eu tenho um lucro operacional antes dos investimentos. Esse indicador vai fazer toda a diferença quando você entender o gerador de caixa é o principal indicador que você vai conseguir entender a capacidade que o teu modelo de negócio tem de pagar todas as despesas, faturar, pagar todas as despesas, os custos variáveis, as despesas fixas e sobrar resultado. Com esse resultado, você vai pagar teus investimentos e vai sobrar lucro no final do mês. Né? E é justamente isso o que a ferramenta traz para você. Nesse modelo aqui, essa empresa, se lembra que ela saiu dos 12 mil negativo para realmente 47 mil positivo, em 2 meses de trabalho, porque o empresário entendeu o jogo, entendeu que precisava ajustar sua precificação, que eu vou deixar num próximo vídeo, que o link vai estar aqui abaixo, para você entender o modelo de precificação com base no espelhamento do DRE. Este modelo aqui, ó, essa empresa está me gerando um lucro operacional antes dos investimentos de 18% sobre o faturamento. Né? E o resultado operacional, o lucro dessa empresa está 47 mil. Então, de 12 negativo para 47 mil positivo. Ponto de equilíbrio operacional desse negócio, a ferramenta já traz. Quanto é que você tem que vender para pagar a tua operação? 246 mil. O ponto de equilíbrio econômico, quanto é que eu tenho que vender para ter 20% de resultado? 383 mil, é o que nós estamos indo buscar. Essa empresa, ela estava faturando 200 e poucos mil, foi feito ajuste de precificação. Né? A precificação depende o modelo, mas se você entender que com o espelhamento do DRE, com todas as premissas lançadas, né, com tanto os custos variáveis como as despesas fixas operacional do negócio, o desdobramento de tudo aquilo que precisa, aqueles custos invisíveis que você não está vendo, cara, você vai ter de forma certa, correta e objetiva os números do seu negócio. Então esses números vão ter clareza, a linguagem vai estar correta,
e através disso você consegue saber se a tua empresa tem capacidade de gerar caixa, se tem capacidade de pagar investimento e se tem capacidade de gerar resultado. E isso é o que importa no final do dia. Se você está trabalhando 12, 14, 16, 17 horas por dia, foque nos números. Se esse tempo que você está alocando no seu negócio está gerando um resultado superior, show de bola. Mas muitas empresas que a gente pega, a gente volta às mesmas bases. Você precisa estruturar o teu negócio para gerar resultado. Você precisa um modelo de negócio que tenha margem, escala e recorrência. Você precisa estruturar o teu negócio para que dê resultado, última linha, resultado operacional. Você precisa ter lucro para manter o teu negócio, para poder desenvolver a tua empresa. Se você não está tendo, alguma coisa você está errando. E finanças, gestão financeira é a base que garante o modelo de negócio. Essa é uma das ferramentas de maneira simples e objetiva que a gente tem. E o link dela está aqui embaixo também, para você conseguir ver. Eu vou deixar um outro link para a parte de precificação, como você entender a precificação do seu negócio, né? Então, uma das ferramentas. Uma outra ferramenta que nós usamos também, né? Porque aí todos dizem, mas é um modelo muito simples. Nós trabalhamos com modelagem financeira, né? A modelagem financeira ela é muito mais complexa, né? Ela tem um objetivo muito mais de controladoria, né? Então, quando a gente começou a trabalhar nessa base, eu quis trazer para o empresário, para as empresas. Quando eu comecei lá atrás a lidar com finanças, eu vi que existia muita complexidade, sopinha de letras, né? Então, a gente trabalha assim com modelagem financeira, nós temos ferramentas para isso, né? Ferramentas projetadas para modelagem financeira, mas a gente transformou tudo isso numa ferramenta básica rápida, né? Que a gente chama da consultoria express, que é uma consultoria que você consegue em uma semana estruturar o seu negócio, inclusive se você se dedicar o seu tempo em um dia de levantar todas as despesas, todos os custos, você já vai ter uma clareza se você realmente está fazendo de forma correta e organizando, porque através dessa ferramenta depois você vai conseguir fazer precificação do seu negócio. Então espero que esse vídeo tenha ajudado, compartilha aí, dá o like, se inscreve no canal, porque todo dia a gente vai estar trazendo mais materiais e que você realmente chegue no final do dia e tenha resultado no seu negócio. Valeu, um abraço, até mais.